Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança que você tem em nós e desejar passar esse tempo juntas, não é, Eliane? Isso, porque nós gostamos muito de estar juntas, conversarmos, gostamos de estar aqui com você, que você goste do assunto, participe, comente aí, né? Porque são assuntos muito interessantes, né, Mirtes? Hoje a gente vai falar sobre vulnerabilidade, né? E até perguntar para você, né? E depois a gente vai falar isso. Quando? Em que situação você se sente vulnerável? Quando a gente se sente vulnerável? Porque a palavrinha já é uma palavrinha, né? Já traz um conceito com ela. Aí, um né, conceito da mídia, bem que a gente já pode... Né? Mas, por exemplo, a gente se sente vulnerável quando a gente não está bem de saúde. Porque é uma hora que você... É uma hora difícil. É uma hora difícil, né? Tudo que a gente pensa que a gente pode, a gente não pode. Então, você não pode, então aparece... Eu acho que a vulnerabilidade aparece bastante quando você está fragilizada fisicamente. Fisicamente. Principalmente se não tem diagnóstico. Ou, enfim, quando o nosso físico, o nosso corpo não está bem, exatamente. Né? Você fica bem vulnerável. Isso. A dor, né, em qualquer situação... Ela nos dá essa sensação de vulnerabilidade na nossa vida, porque quando você está bem, você acha que você pode bastante, né, Mirtes? Assim, a nossa estrutura humana é frágil. É frágil. Né? Então a nossa vida é um sopro, né? Mas não é assim tão frágil. Né? Não é assim, por exemplo, a gente se sente vulnerável também diante de algumas situações. Eu não sei se é com você que você se vê... ela não está de acordo com a imagem que você tinha de você. Vamos supor, deixa eu ser bem clara. Alguém me convida para dar uma palestra, para fazer uma reflexão. Eu aceito porque penso que eu posso e gosto e quero. Aí, diante de uma plateia muito grande, né? Eu começo a me sentir um pouco vulnerável. Por quê? Né? Porque será que eu não estou tão confiante, né? Você começa por dúvida, né? Na sua capacidade. Na minha capacidade. Né? A exposição muito te deixa vulnerável. São possibilidades. São possibilidades. Né? Eu acho que aí, nesse caso, especialmente, a mente começa a se perguntar, mas será que vai ter gente lá que vai questionar, que vai gostar? Enfim, né? Aí você começa a se questionar de algumas coisas que te fragilizam, né? Sabe, porque se a gente associar vulnerabilidade com fragilidade, tem que associar também. Num dado momento elas são a mesma coisa, tem, né? À medida, porque assim, a fragilidade é quando você realmente não consegue, aquilo em você é muito delicado, né? E a vulnerabilidade é quando você não tem capacidade de se defender, sabe? Né? Então você de qualquer forma está exposta. Está exposta, praticamente assim, está exposta uma coisa que não é tão confortável, que você não gostaria, né? Exato. Eu acho que a gente pode trazer a ideia da criança, né? Que ela tem uma vulnerabilidade assim, muito clara, né? Deus faz a gente depender dos cuidadores grande parte da nossa vida, né? Até os 10, 12 anos, sei lá, se 13 anos já se defende muito bem. Mas então, assim, é um tempo muito grande que a gente passa precisando que os nossos pais, nos protejam, nos defendam, cuide da gente, né? Tem muito a ver com cuidar, né? Até pela definição. Eu sempre gosto de dar dar definição mesmo que dentro da nossa língua, que o nosso dicionário traz sobre coisas que a gente está falando. Que está vivendo. Vulnerável. O que o nosso dicionário diz que é vulnerável? Diz que é aquilo que é passível de ser danificado, derrotado, magoado, que pode ser destruído. E os sinônimos são frágil, desprotegido, desamparado, né? Enfim, indefeso, e por aí vai, né? Então tem assim uma interseção muito grande, né? Os dois conceitos. Eu acho assim que nós vai ter uma época das nossas vidas,
pode não ter acontecido agora, mas um dia pode acontecer, onde essa fragilidade, essa vulnerabilidade vai aparecer. Sim, né? sim. É. Eu acho que nos extremos da vida é mais intenso, né? Porque sempre nós temos uma vulnerabilidade, né? Por exemplo, eu já fui assaltada, né, tal, então assim... Mas na velhice, em que você às vezes não tem os reflexos, não enxerga muito bem, o corpo já não reage, também é uma fase de vulnerabilidade difícil, né? Se você está num ambiente hostil, né? Se a gente fosse pensar assim com muita lógica, muita clareza, seria um estado que nos acompanha, porque nós não temos controle de nada. De nada, é a vida inteira. A falta de controle nos deixa vulneráveis, né? Certamente. Agora, só que o ser humano foi capacitado com outras coisas, né? Então, a gente vai tocando, vai fazendo o que tem que fazer, né? Tem que fazer. E para nós cristãos, eu acho assim, esse momento de fragilidade nosso sempre vai ser usado por Deus. Sim. É o que Paulo falava, quando eu sou fraco... né? Fraco, eu dou a oportunidade de Deus mostrar a força dele em mim. Em mim. Aí vem aquela coisa também, Mirtz, que assim, sozinho a gente não faz muita coisa, né? À medida em que eu abro e deixo que Deus venha agir sobre mim e atuar na minha vida, nós temos o sobrenatural, a gente que acredita muito em Deus, nós temos a força de Deus em nós. E isso nos dá força, né? Porque Ele está conosco, né? E eu acho que isso deveria até ser... o motivo de nos rendermos a Deus. A Deus, exatamente. Já que a gente não pode todas essas coisas mesmo. Nada no mundo nos vai dar segurança. Segurança, né? exatamente. Então, este vai ser nosso apoio sempre. Né? Quer ver você estar vivendo uma situação, quer dizer, um ente querido que venha a falecer... eu já ouvi de uma pessoa assim, eu não vou deixar você morrer. Mas como? Você não tem como jeito, interferir, né? Melhor hospital do mundo, se fosse assim, mais dinheiro, ou se você não faz, pensar né? sempre nessas perdas, né? É a fragilidade de cada um, sabe? Isso. Então, por mais... forte, porque quando você está falando em vulnerabilidade, isso gera um momento de fraqueza, de tudo mais, mas existem pessoas que a gente chama de pessoas fortes, que controlam mais emoções, que são mais racionais, enfim, qualquer outra coisa. Tem mais atitude, né, na hora certa. Se posiciona, sabe? Mas sempre vai ter uma hora de vulnerabilidade. Sim. Moisés, os personagens, vamos pegar personagens bíblicos. Isso. Moisés foi educado para ser um príncipe do Egito. Príncipe do Egito, Vamos considerar que ele sabia que ele era filho de hebreus. Ele sabia. Que ele tinha tinha um pé lá, noção, tinha noção dessas coisas e tudo mais e tudo. Mas ele era poderoso. Ele era a família, o cargo, tudo, ele era poderoso. E ele foi educado para pensar assim, né, Mirtz? Agora, quando apareceu uma vulnerabilidade? No dia que lembraram de quem ele era e ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio e mata aquele egípcio. Aquele egípcio, exatamente. Aí acabou para ele fugiu, ele foi embora, né? Aí ele viu que tudo que ele tinha sido criado no racional foi o emocional que veio, sabe? Né? Uma coisa tornou-se aí real, né, para ele, o desumano, né? Sabe, Jeremias, né? Quando Deus dá ordens para ele era um profeta do Senhor. Ele chega diante e diz, ai de mim, né? Primeiro ele diz, eu sou muito menino, eu não sei falar. Tá? São todas frases que mostram uma vulnerabilidade, um conceito que você tem de você. De você mesmo, né? Isso. Os 12 espias também. Sim, gente, eles estavam diante de uma terra que Deus disse, é de vocês, eu estou dando para vocês. Eles não se acharam suficiente bons para aceitar, né? Viram os outros muito mais fortes, muito mais... Eu sempre digo assim, nós somos vulneráveis em gênero, número e grau. Todos, né? Todos. E por isso a gente tem que conversar como lidar com essa vulnerabilidade, sim, né? Sim. Tem até um conceito bem moderno, atual, que é o antifrágil, né? À medida em que você entende essa sua fragilidade, que você pode trabalhar para não sê-lo, né? Para cuidar disso. Então, né? sabe, então, como lidar?
primeiro, desmistificando, derrubando alguns mitos que acompanham a vulnerabilidade. O primeiro e maior de todos eles, eu acho, é olhar isso como um sinal de fraqueza da pessoa. Não é. Não é. Simplesmente não é. Se todos são, né? Porque, assim, condição do ser humano. O ser humano é ser frágil. Quer dizer, então, quer dizer, e se nós temos a inteligência ou a capacidade de administrar essa fragilidade, nós não podemos deixar de ser frágil, mas nós podemos administrá-la. Saber como cuidar dela. Como cuidar dela, sim, né? E a gente pode fazer isso de maneira errada. Porque você aceitar a sua vulnerabilidade é uma coisa. E uma coisa que eu vou dizer para você, porque cada um já tem uma experiência, é reconfortante até, né? Sabe, você poder admitir isso, porque se você não aceitar, você vai mascará-la, você vai, enfim, você vai tentar contorná-la, que nem sempre vai, né? E tem aquela pergunta, né? Mas por quê? Ou para que eu preciso ser tão forte? Pois é, né? Porque tem a ver, assim, ninguém é perfeito, sabe? Então, ninguém é perfeito mesmo, né? E nós, como seres relacionais, que nós somos tudo, por exemplo, o fato de o sentimento que permeia toda a Bíblia, que é amor, por exemplo, se a gente for olhar bem, eu deixo de amar o outro com medo de ser magoada, com medo de perder o outro, né? Exatamente. Ou, às vezes, na tentativa de querer ter um poder sobre o outro. Que não vai ter, que não vai né? ter nunca. Você não tem nunca garantia, né? Então, sabe, eu acho, isso é uma opinião, eu não sei o quanto você acha, amor é uma coisa que vai nos deixar vulnerável. Né? Sempre. Na hora que você entrega seus sentimentos, tá na mão do outro. Tá na mão do outro, gente. Não tem como, né? Seja para mãe, seja para pai, seja para marido, seja... Até em relação a Deus, você vai ter, a princípio, até que você conheça bem quem é Deus, tudo, você pode ter problema com isso. Isso, exatamente. Né? Você vai ter o humilhar-se diante de Deus e se render a Deus, né? Porque eu acho que as duas coisas estão bem ligadas. Você vai entregar tudo que você é e vai abrir seu coração. Isso é entregar a sua vulnerabilidade, né? Essa entrega mesmo, sabe? Entrega total. Porque o que nós estamos falando, já que somos, não tem como evitar, isso precisa ser acolhido primeiro por nós. Por nós, exatamente. Né? A gente precisa acolher essa vulnerabilidade para saber, eu vou passar o resto da minha vida com ela, né? E vamos lá, né? É a coragem de ser imperfeito. Exatamente. Não é bem isso, né? É uma coisa assim, né? De entender que não vai dar conta de tudo. Agora, outras coisas que a gente tem. Quando você se sente vulnerável, porque a gente não sente isso o tempo todo. Nós estamos conversando aqui porque nós estamos tratando disso. Mas no natural, nós tocamos a maior parte das vezes, tocamos bem a nossa vida. Bem, exatamente. Você não vai ficar vulnerável todos os dias, né? Porque quando você ficar, ele vai vir acompanhado de alguma coisa, né? Você vai ficar meio taquicárdico, né? Ou vai ficar com medo, né? Ou então vai ter uma sensação... A gente já tem uma expressão que diz assim, que sentir estar vulnerável é como se você se sentisse nu, sem roupa. Exatamente. Né? Não é uma expressão bem conhecida? Sim. É que você não tem apoio em lugar... Né? Porque a roupa, ela dá uma segurança, protege, né? Isso. A hora que você está sem, você não sabe onde você pega, ou como você vai, o que te atinge. É mais ou menos por aí, tá? Mas eu vou chamar um intervalo pequeno e a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e nós estamos conversando sobre vulnerabilidade e tentando eliminar alguns mitos para que a gente possa viver melhor, né? Uma das coisas quando a gente pensa sobre vulnerabilidade será que a gente tem algum tipo de medo do que as pessoas possam ver em nós? Sim. E que a gente não está mostrando? Não tem isso também, Eliane? Com certeza. Né? Essa proteção, né, vem da ideia das máscaras lá, né, do teatro e da psicologia, que você tem que se proteger de alguma forma das outras pessoas, porque tem algumas pessoas invasivas também, né, Mirtz? E também, assim, se você é muito preocupado com isso, hoje, um dos lugares onde mais vai ocorrer isso vai ser na rede social. Porque tem postagem na rede social de uma pessoa que você conhece que faz lá uma postagem dizendo assim: ai, como é difícil conviver com pessoas, e dá um adjetivo, estressadas, ou isso e aquilo. Como não tem nome, nada, você pode pensar, será que tem a ver comigo? Comigo, né? Comigo. Não tem umas coisas assim? Tem. Sabe, tem coisas assim que fazem com que você acabe ficando preocupada com a opinião do outro, que às vezes nem tem mais a ver com você. Com você. Né? Ele está falando dele, na maioria das vezes. A pessoa, quando fala mais dela do que do outro, né? Então, ela que se sente assim, porque talvez ela não tenha essas proteções em relação à vulnerabilidade dela. Porque se eu sei aonde eu sou vulnerável e eu tenho de uma maneira assim, olha, eu aceito, cuido aqui e ali, eu não vou deixar a pessoa chegar, né? Eu não vou deixar a pessoa me expor a ponto da pessoa me machucar. Este né? é um detalhe. Como nós falamos que a nossa vulnerabilidade precisa ser acolhida, você precisa saber com quem você vai compartilhar essa vulnerabilidade. Exatamente. Porque então, vai depender muito disso. Se é uma coisa que dói, você vai expor para todo mundo, não tem jeito, sabe? Vai sangrar. Então, a gente... aí você vai falar, mas eu não vou estar sendo falso. Não. Você está sendo prudente e tudo. Tem coisa... Então, a Eliane é da minha intimidade, nós andamos juntas. Tem coisa que eu posso falar com ela e é bom que ela saiba a meu respeito. E talvez eu não faça isso nem com a Maria, nem com a Tereza, e nem com a Glória, seja lá o que for, porque não é do interesse nem delas, nem meu. Nosso junto, exatamente. Porque se não, em algum momento você não vê que não é um interesse mercantil ou mercenário lá, né? Mas assim, se nós estamos juntos e eu posso ajudar, né? Cabe, a gente pode ter essa interação. Porque eu posso também falar com você, abrir algumas coisas que a gente tem essa troca. Porque às vezes você vai abrir uma coisa íntima sua com alguém lá que talvez nem entenda, talvez nem pare para te ouvir, ou vai te dar uma resposta tão evasiva e que vai te machucar mais ainda, né? Porque são experiências diferentes, isso, né? Não precisa abrir com todo mundo, né, Mirtz? Principalmente porque se você... E você nem vai fazer isso quando você tem experiências ruins, né? Isso. Se você fez isso uma vez e a pessoa te traiu uma vez, já bastou para você se proteger. Isso, né? Não precisa duas, né? Exatamente. E também não significa que todo mundo é igual, né? Eu acho que a gente tem Eu vou dar um exemplo bem, assim, de vulnerabilidade de contar essas coisas. Porque, por exemplo, no nosso grupo familiar, na nossa célula, nós tínhamos um homem que a esposa não vinha porque era ele que tinha se convertido, né? E ele compartilhava conosco assim, as dificuldades que tinha com ela em casa. Então, ao longo do tempo, o tempo foi passando, nós fomos formando uma opinião a respeito dela. Vista sabe? por ele. Do lado dele, sempre. Ela é isso, é tal. Houve uma oportunidade de nós estarmos juntos. Nós fizemos... Sabe quando a célula faz churrasquinho, faz piquenique, essas coisas e tal? Pode trazê-la? Qual era daí o receio dele? Né? E o dela também, porque ele compartilhou o receio dela. Ela disse, você está nesse grupo há um ano e tal. Você já falou de mim nesse grupo. Ela ia se sentir completamente vulnerável
no nosso grupo. No nosso grupo, sem saber até se ela era ela mesma, né? Pois é, que imagem tinha sido passada, né? E eu vou contar que nós, queira ou não, nós deixamos nos levar por ele. Sim, né? que é a visão que vocês tinham. Né? Então, para ela superar, estar disposta, porque a gente tem que encarar isso, né? Essa nossa vulnerabilidade. Não, eu vou fazer, eu sei, a gente pode ter apoio, né? Quando eu me sinto insegura de alguma coisa, eu posso expor isso para quem eu tenho confiança e você me apoia. Junto. E vamos juntos, isso, né? E vamos juntos, exatamente. Né? Eu acho que aí a interação é muito válida, porque a pessoa vai validar se você tem ou não, se é uma pessoa que você confia. Não, vamos junto. Se alguma coisa a gente conversa, ou então, não, fica tranquilo que não tem nada a ver, né? Eu acho que a gente confiar no outro, em quem a gente abre, para contar as fragilidades, essa vulnerabilidade, é muito importante. Então, você sabe que a gente está falando de um mito a respeito de vulnerabilidade que precisa cair, é que isso pode ficar só comigo. Gente, é muito sério você pensar que isso pode ficar só comigo, porque nunca você vai ser ajudada. E a gente tem um fator que a gente às vezes comenta aqui, que se você fica só nos seus pensamentos, eu fico só no meu pensamento, às vezes eu posso devagar dar umas viajadas bonitas aí, porque às vezes eu posso sair da realidade. Né? É uma possibilidade. Uma possibilidade. Eu posso ter 50% de razão, mas o outro 50% eu posso estar imaginando. Posso fazer uma coisa maior do que ou menor. Então, se eu trago a opinião de alguém que é próximo a mim, eu posso chegar mais perto dessa realidade, né? Eu posso começar a trabalhar esses meus pensamentos. Sabe que quando a gente troca ideias, tudo. Quando eu penso nos aconselhamentos que a gente faz, o tanto que as pessoas que andam juntas ficam equivocadas justamente por não se expor, por não se mostrar, né? Vem, por exemplo, mulheres em aconselhamento dizer assim, meu marido não me ama mais. Não, eu tenho certeza, nada, né? Olha que situação difícil, né? Ela está dizendo, se você puder, às vezes, confrontar esse marido ou qualquer coisa, você pode ouvir dele também assim, ela não me ama mais. Lá em casa até o cachorro é mais bem tratado do que eu. Então, o que está acontecendo entre os dois? Entre os dois, exatamente. Sabe? Nenhum se mostrou ao outro, não deixou, sabe? Porque essa vulnerabilidade, não me sinto amada. Por quê? É bom o marido saber por que você não se sente amada. Isso. Né? Porque ele não fala, ou porque ele não faz, ou porque você pediu para ele consertar a cortina e faz 6 meses e ele não consertou ainda. Que também é uma possibilidade. Então, essa ausência de conversa, né? De abrir de se mostrar, né? Vai fazer... Por que ele não também, né? Porque ele não... tem medo. A gente não está falando de discutir relação. É de mostrar, realmente... para nos ajudar, parte, né? mostrar quem você é. Né? Para mim está difícil isso, está difícil isso. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade em falar das minhas vulnerabilidades. E eu tento resolver comigo, mas assim, é uma possibilidade sempre, algumas coisas, abrir, né? Claro, dentro de tantas coisas, né? Porque tem pessoas assim, muito bem resolvidas em tantas áreas, e acabam sofrendo por umas né? coisas, exatamente. Que tal resolver aquela, né? Ou já aprendeu, a gente também, essas coisas são muito boas, porque a gente conversa com pessoas que dizem assim, eu consegui resolver isso sozinha. E eu sei que algumas pessoas conseguem resolver sozinha, né? E às vezes... foi assim um certo sofrimento, ou levou um tempo para você resolver, né? Assim, porque às vezes você vai se cuidando, se curando, num sentido assim, vai machucando, vai se sentindo frágil, devagar você vai resolvendo, vai orando, vai, como a gente falou aqui, conversando com uma pessoa ou outra, né? E vai ajudando, né, pontualmente. E isso é uma coisa que vai tempo, né, Mirtz? Não é de uma hora para outra. Olha só o versículo bíblico, que interessante ele é. João 12, 24 diz assim, Jesus falando, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer,
ficará só, mas se morrer, ele dará muito fruto. Então, queridos, se você se proteger como um grão cheio couraça, de casquinha, né? com uma couraça, não deixar é. semente, tudo, você não vai ter fruto nenhum na sua vida. Você pode falar assim, mas eu optei isso porque pelo menos eu não sofro. Tá bom, você pode não sofrer, mas também não colhe os frutos não vai ter fruto de nada. De uma integração, né? De uma comunhão, porque a comunhão é isso, né? E, gente, é libertador, é satisfatório quando você vence uma barreira dessa, sim, né? Sim. Quando você pode se mostrar um pouquinho. E sabe por que você vai ser acolhida? Porque se você estiver realmente se mostrando para a pessoa correta, ela também não é perfeita. Não, então ela vai te acolher. É claro, se você... Porque a nossa orientação, assim, não é para todo mundo não mesmo. É para todo mundo, se você estiver com alguém que estranho, que não tem consideração por você, ele pode até zombar de você, enfim, né? Fazer alguma coisa, né? Mas em média, né, Mirtes, quando a gente encontra uma outra pessoa, uma amiga, tem a ver com a história, né? De repente, eu contar aqui vai ajudar a pessoa ali e o falar dela me ajuda. Eu não sei se você já percebeu isso. Às vezes, quando a gente faz aconselhamento, tem um fio que liga a gente. Não é à toa que você está ali com aquela pessoa, que isso está acontecendo. Então, essa ligação fortalece, porque você fala, poxa, veio falar justamente disso, né? Que eu tô... E sabe, eu tenho essas experiências a gente tem... Porque quando você pega alguém que... num aconselhamento, a princípio, a grande tendência é ele estar justificando a vulnerabilidade dele, né? Tá? Assim, eu sou assim, mas também, se você conhecesse o meu filho, ou se você soubesse o que minha mãe fez para mim, ou tive uma tia, enfim, tem toda uma justificativa. Na hora que essa justificativa começarem a cair, por ela saber que isto é comum a todo ser humano, isso, sabe? Talvez eu não seja vulnerável nessa área, mas eu sou em outra. Na outra, exatamente. Né? E a gente pode complementar. Trocar essa ideia, claro, né? A gente pode fazer essas coisas, né? O que a gente conversa, sabe por quê, queridos? Porque a gente não pode permitir que a nossa vulnerabilidade defina os nossos atos, as nossas atitudes, né? E eu acho que voltando àquele conceito um pouquinho do antifrágil, né? Se a gente tem um pouquinho de tempo, e é justamente sobre isso. É na minha fragilidade, naquilo que eu fui frágil e consegui trabalhar, conseguir mexer, desenvolver em mim, é onde eu posso ajudar o outro, né? E aí que eu deixo de ser frágil para ajudar o outro. E além disso, é onde eu permito que Deus me ajude. Me ajude, isso. Né? Aí é mais importante ainda, porque, sabe, Deus não vai trabalhar em cima daquilo que você pensa que você é, ou daquilo que você está fingindo. Principalmente do que está fingindo. Ele vai trabalhar em cima de verdades, sabe? Então, quando a gente se abre diante de Deus com essas verdades, a gente permite. Porque, querido, Deus me ama pelo que eu sou. Exato. Né? O que eu acho que eu sou. O que eu acho que eu sou. É pelo que eu sou de verdade mesmo. E né? aí que o fruto, né, do Espírito, que vai Deus aparecer, cumpre né? o propósito na vida. E a gente deixa de ser frágil. A gente sabe que não é um assunto tão simples, né? Não é. Mas que nesse bate-papo você possa realmente ter aproveitado, né? Fazer uma introspecçãozinha, né? E a gente possa ter ajudado você, como nós temos nos ajudado aqui, né? Agradecemos muito a tua companhia e te convidamos a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.